8º ano. Então, o que nós já falamos da ONU, nós já falamos do GATT, nós já falamos do OMC, agora nós vamos falar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecido como OTAN. Então, a organização é a organização do quê? É formado por 30 países que ajudam-se mutuamente em termos políticos e militares. A OTAN foi fundada no texto da bipolaridade da Guerra Fria, em 1949. Então, vocês vão lembrar que a Guerra Fria foi após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós temos que entender? Que esse tratado ele foi criado para contribuir à integração política europeia, isso porque duas grandes guerras aconteceram no continente. Rivalidade entre o governo, aliança para impedir uma terceira guerra, e após o século XXI percebemos que isso deu certo, motivando que o continente integrar-se no campo econômico com uma consolidação da União Europeia na década de 1980. Vocês sabem que a União Europeia é um grupo econômico por vários países. Os países membros da OTAN fornecem para parte do seu contingente militar eventuais ações desse porte, uma vez que a organização possui força militar própria. Ademais, grandes partes das operações realizadas pela OTAN desenvolveu no Hemisfério Norte, como no Afeganistão, em Kosovo, no norte da África, Oriente Médio, entre outros, durante a Guerra Fria. A OTAN não saiu do papel com uma reunião administrativa e diretrizes a ser tomada pelos membros, ou seja, houve ações militares nesse período. 1990, onde a Guerra Civil, período de organização entre cena. Então, nós temos vários períodos aqui que eles vão entrar em cena. Então, o que vocês têm que olhar? O país que faz parte da OTAN, então todos os países que fazem parte da OTAN são 30 países, são membros da organização. Então, lá as questões você vai ter que responder. A OTAN existe para proteger o quê? E quais as duas maneiras? E a outra, além da cooperação militar entre os países membros da OTAN, também contribuiu com o quê? Intervalo das áreas consideradas perigosas por essa última organização. Então, o que você vai ter que ler? Vocês vão ler o que ela pode fazer. Então, lá tem 3 formas e vocês vão achar lá dentro do texto. A outra parte que nós temos, que também essa aqui vocês estão acostumados a ouvir falar na televisão, nos lugares, para quem assiste jornal, Fundo Monetário Internacional, FMI. É a sigla do quê? Do fundo FMI, significa Fundo Monetário Internacional. Então, é uma organização supranacional criada em 1944 pela Conferência de Bretton Woods nos Estados Unidos. Ela tem como objetivo controlar a finança e a economia internacional de forma a evitar problemas econômicos em tais como a crise de 1929, em qualquer outro tipo de instabilidade financeira. Sua sede se encontra atualmente na cidade de Nova York. Atualmente o FMI possui 188 países membros, que cada qual é responsável por depositar quantias em dinheiro para o fundo, de modo que aqueles que mais contribuem detêm mais capital. E aqueles que posteriormente poderão controlar maior os seus empréstimos, também contar com maior cota. A questão do FMI, ela tem enfrentado crítica. Embora existam muitos defensores da existência, principalmente no mercado financeiro, realizam instituições que já foi mencionada, que conferem a maior parte daqueles países que possuem maiores condições financeiras. Na realidade, o FMI ele facilita mais para países desenvolvidos. Quando o Brasil já teve muitos problemas com o FMI, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na questão econômica nossa, é a questão de dever. Porque se a gente deve muito lá fora, ou a nossa política não está boa, a gente vai sofrer intervenção do FMI.
Então, ele também ela já é política internacional, sendo apontado por muitos como o quê? Principal organismo internacional responsável pela difusão predominante do sistema o quê? Neoliberal em todo o mundo. Parte da segunda metade do século XX, criando imagem. O que acontece? O FMI ele é praticamente o controlador das dívidas de um país. E o Brasil, se a política brasileira estiver ruim, dificilmente o Brasil vai receber empréstimo. Então, descreva o que é FMI, você vai ler lá o que ele é e comentar as críticas dele, que está aqui, outras críticas, tal. Então, se vocês entenderem, é só ler, mas porque o FMI é uma coisa essencial para todo mundo saber. Não é só falar assim, a política está ruim. Mas por que a política está ruim? Por que o juro está subindo? Se o juro está subindo, porque o nosso dinheiro está desvalorizado. Então, isso é uma questão, aí a gente também não consegue empréstimos. Então, o aluno tem que ficar muito atento à questão econômica do país, não importa a idade, tá? Então, faça as questões, responda, não precisa fazer uma questão longa, mas coloque nela o que realmente é necessário.